que, via de regra, está ali porque cometeu pequenos delitos de patrimônio, né? Cometeu delitos patrimoniais. Ok, então ela não tem como se sustentar na prisão, porque ela não está ligada a nenhuma organização que vá mantê-la previdenciariamente, né? Dentro daquela estrutura do crime, para que ela possa cumprir a pena com o mínimo de dignidade. A mesma lógica com relação às mulheres que eventualmente fizeram algum trabalho, levaram droga para o marido, a não ser que o marido seja uma liderança, né, ou tenha alguma condição, e aí ele vai mantê-la lá, né, dentro do sistema, mas, em via de regra, ela fica abandonada à própria sorte, e as que têm família, a família acompanha. Sempre, eu digo que fila de visita é fila de mulher, essencialmente é fila com mulher. Os homens que vão lá são meninos, são rapazes, né, sempre no presídio, porque quem sustenta o cumprimento de pena sempre são as mulheres na condição de filhas, de mães e de esposas de encarcerados. A maior parte, quando a gente olha para o sistema penitenciário, a gente olha essencialmente para o papel da mulher dentro desse sistema miserável, né, de recorte social mesmo, de criminalizar a pobreza. Eu acho que ali é que a pobreza, a miséria se mostra mais clara, tendo a mulher como protagonista nesse cenário infame. Doutora, vamos falar um pouco de política, então, porque, como você já falou aqui, a política é bem ambidestra em relação à direita e à esquerda e como a gente enxerga o sistema penitenciário, né? Inclusive, o pacote anticrime teve uma votação bem emblemática do deputado federal Marcelo Freixo, né? E houve uma grande discussão da esquerda na época que ele votou a favor e que era assim mesmo, e que a política às vezes tem que ceder de um lado para as coisas andarem. Mas como que a gente está se desenvolvendo do ponto de vista legislativo e dentro do judiciário mesmo, com o governo Bolsonaro, com o Sérgio Moro e agora com o André Mendonça, né? Assim, quais são as nossas perspectivas? Existe alguma ala da esquerda que está propagando ideias mais parecidas com a sua? Ou não? Ou a gente, desde a época do FHC, da Dilma Lula, a gente está só num crescimento de cada vez mais medidas punitivas, cada vez mais se utilizando dessa guerra, desse conceito de que prender é o certo, desse fetichismo em relação à prisão? Existem bons deputados, né, que fazem o dever de casa. A grande dificuldade é que eles não encontram eco nos seus colegas parlamentares para passar a pauta. E eu falo isso porque trabalho no Congresso desde 2017, exatamente levando pautas de direitos humanos, de direitos fundamentais. Participamos das comissões de trabalho lá do pacote antivida. Enfim, o que nós vemos é que toda vez que você leva uma causa mais humana, né, mais humanitária dentro desse sistema, falando do sistema punitivo, do sistema penitenciário, é sempre: doutora, mas essa é uma pauta antipática. A gente sempre ouve isso, é sempre uma pauta antipática. É absurdo que você tenha que pedir o mínimo, né, de dignidade. Enfim, quando você chega com essa pauta, você sempre é mal recebido, seja na direita, seja na esquerda. Na esquerda, a gente ainda consegue, em alguns poucos gabinetes, algum espaço para levar essas ideias, né, para que essas ideias possam ecoar. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, eu acho que um bom exemplo disso é essa esquerda mão amarela, né, encabeçada, né, pelo Marcelo Freixo. Eu digo esquerda mão amarela porque, para mim, o pacote anticrime, esse acordo sem vergonha que eles fizeram, parece criança com a mão amarela. Não, mas nós cedemos aqui, ganhamos o quê? O juiz de garantia já está suspenso pelo Luiz Fux, que vai ficar sentado em cima do processo. Cadeia de custódia da prova também já foi para o sal. Isso tudo, a gente pesou a mão em cima da execução penal, aumentou penas, aumentou o RDD, aumentou o alcance da estigmatização, por exemplo, lá na prisão preventiva, né? Aumentou as hipóteses de prisão preventiva, criou a prisão preventiva obrigatória, que nem na época da ditadura, né, na Lei Fleury, flexibilizou e colocou no lugar essa questão da prisão preventiva obrigatória. Nós ressurgimos com isso agora durante o pacote anticrime. Eu penso que, se nós não ocuparmos essas fileiras para discutir direito e processo penal dentro do Congresso Nacional, nós vamos estar, em pouco tempo, em menos de uma década, com um retrocesso imenso, uma flexibilização imensa de direitos fundamentais.
Isso vem vindo num crescente cada vez pior. Eu acho que o pacote anticrime, que foi uma colcha de retalhos de várias leis, sem ouvir a universidade, sem ouvir a academia, absolutamente atécnica, né? Sem nenhum estudo técnico de absolutamente nada. O reflexo disso para as próximas gerações vai ser muito grande se a gente não conseguir modificar isso. Aí as pessoas falam assim, mas aí eles iam passar. Eu acho que estava mais bonito votar contra e depois fazer ação direta de inconstitucionalidade, ADPF. Agora, você vota a favor para depois fazer? Porque foi o que a direita fez. Eles votaram, passou, e a primeira coisa que eles fizeram foi entrar com ações constitucionais para derrubar o juiz de garantias, o que era bem óbvio. Agora, me mostra uma ação da esquerda, né, desses partidos de esquerda, para modificar, por exemplo, a questão do limite de pena do RDD, né, a questão do tribunal do júri da prisão com mais de 15 anos. Se isso não é punitivismo, eu não vi uma ação, né? O limite de 1/6 da pena, a prisão federal, a questão do fim do direito de visita, né, familiar, com contato físico, não tem nenhuma ação distribuída. Não tem. Ninguém se preocupou, ninguém se ocupou disso. A questão da lei de crime organizado, que criou uma situação jurídica assim, esdrúxula, né, absolutamente absurda, que é a questão do sujeito ser considerado adjetivamente. É a primeira vez que claramente a gente pune por adjetivo. Se houver indícios que o sujeito faz parte do crime organizado, ele não pode receber nenhum tipo de benefício na lei de execução penal. Ou seja, você pune por indício. Né? Você não pune por um fato, você pune adjetivamente. Você pune porque ele é líder, não porque ele praticou alguma coisa. E a mesma lógica se aplica na Lei 11.671, também modificada, que se houver indícios de que ele faça parte, quer dizer, alguém que foi recém-preso, não tem devido processo penal, né? É julgamento antecipado mesmo. Você adjetiva, bota o rótulo, enfia na federal, joga a chave fora e deixa lá 40 anos. E vamos ver o que vai sair de lá. É bem isso. Então, todas essas modificações, a gente perderia uns 3 podcasts só para falar dos absurdos da modificação, das modificações que vieram com o pacote anticrime, mas eu não vejo pela esquerda um processo de modificação para aquilo que foi uma restrição absoluta a direitos fundamentais. Tem uma universalidade de dispositivos inconstitucionais nessa lei, na 13.684, e o que eu não vejo iniciativa dos partidos de esquerda para modificar isso constitucionalmente, fazer o controle de constitucionalidade pelo STF. Talvez por isso só tenham tido 9 votos. A direita acho que está trabalhando melhor pelo superpunitivismo. A esquerda continua não fazendo o dever de casa. Mas sabe por quê? Porque essas classes elas não têm representantes. No momento em que elas tiverem representação política, esse jogo vira. Doutora Flávia, como que tem sido o mapeamento com relação à Covid-19 dentro de presídios? Porque ainda como ministro da Justiça, me pareceu bastante que a figura do seu Sérgio Moro estava preocupada em não liberar presos, em toda essa questão terrorista que a sociedade às vezes faz, com relação a saidinhas em datas específicas. Isso também acabou surgindo de forma amplificada quando surge aí uma questão da Covid-19, porque também é dentro de uma cadeia, imaginando a proliferação pode ser ainda maior. Ao mesmo tempo, há como se proteger também. Como que tem sido isso no país? Como a senhora tem visto, tem acompanhado? Então, a recomendação 62, ela tinha por objetivo, o que parece bem óbvio, né? Mas a nossa sociedade é muito esquizofrênica. Digo isso porque, se a gente está falando de 800 mil pessoas, na maior parte das prisões, com superencarceramento, é natural que isso seja uma bomba biológica que vai explodir a qualquer momento. Né? Essa bomba biológica vai matar muitas pessoas que estão encarceradas hoje no Brasil, mas vai trazer para a sociedade um reflexo muito forte, muito grande. O que aconteceu com a recomendação, que não foi atendida com a amplitude que se esperava, em razão do fato dos sistemas penitenciários dos estados eles terem se fechado como uma caixa preta. Né? A gente não tem acesso, a maior parte dos estados, e o Instituto fez
habeas corpus coletivos em todos os estados do país, nos 26 estados, nós impetramos habeas corpus em vários estados para o cumprimento da resolução, da recomendação. Há uma dificuldade, por exemplo, o sistema deveria ter, e nós apresentamos um projeto de lei ao gabinete do deputado Paulo Ramos, do PDT, e ele já apresentou, está nas comissões para votação, que é exatamente a transparência do sistema penitenciário, obrigar o Estado a prestar conta da situação prisional, ou seja, dizer, olha, quantos presos, se a recomendação me diz que eu tenho que priorizar a liberdade para um preso tuberculoso, por exemplo, que se ele pegar Covid ele vai morrer, como é que eu sei quem é o preso tuberculoso? Porque o sistema de saúde dos estados, do sistema penitenciário, simplesmente nega ao advogado acesso ao prontuário médico. É primário, a coisa é primária, a gente não tem acesso. Olha, eu quero entrar para os presos que têm doença respiratória. Aí o tribunal nega, nós tivemos uma decisão assim lá em Goiás, por exemplo, falou, tudo bem, doutora, mas quem são? Mas se o próprio sistema se fecha em copas, em caixa preta, e não diz quem são, como é que você solta, né? Na verdade, a recomendação ela não liberta, ela precisa do instrumento, que é o habeas corpus, né? Ou outro instrumento de pedido de liberdade. Agora, como é que você faz prova daquela condição se o próprio sistema se fecha em copas, né? Então, eu tenho visto com muita dificuldade isso, porque a primeira coisa que eles fizeram foi restringir direitos. Então, não vamos deixar o familiar entrar, ele vai ficar sem visita. Em muitos estados, o preso sem visita também está sendo impedido de receber material de higiene, quer dizer, o próprio asseio dele para limpeza, para evitar a contaminação pelo corona, está sendo vetado pelo Estado. A primeira coisa que o Estado faz é violar mais um direito, né? Olha, o preso está isolado, está bem, não vai pegar, não. E a quantidade de agentes penitenciários, são 120 mil agentes penitenciários no Brasil, orbitando no sistema penitenciário. E já chegou. A Papuda, por exemplo, em Brasília, explodiu de casos de coronavírus dentro do sistema penitenciário e sem prestação eficiente de socorro para esses detentos. Lá é uma questão muito sensível do Instituto, lá em Brasília. A gente está fazendo um trabalho grande lá, entramos com a ação civil pública para a garantia desses direitos para eles lá. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem 2 respiradores, só um hospital penitenciário, 2 respiradores, sendo que um está quebrado. Então, numa situação de surto de corona dentro do sistema, é evidente. E essas pessoas estão saindo mortas do sistema penitenciário com laudo de causa indeterminada. Com causa indeterminada, sequer estão sendo testadas. Então, nós nunca vamos saber quantas pessoas morreram no sistema penitenciário de Covid-19. Por quê? Porque não há testagem, não há laudo, eles simplesmente estão dizimando pessoas com esse tipo de política. A recomendação não vem sendo atendida em alguns estados com mais sorte, por exemplo, Manaus, o juiz lá é muito garantista, lá em Cuiabá também tem um juiz muito garantista, no Nordeste, mas a gente conta a dedo. A maioria, infelizmente, tem uma mentalidade punitivista e não atende à recomendação. São vários habeas corpus no país inteiro que já foram julgados, mais de 11 indeferidos, exatamente porque é aquela história, Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Olha, doutora, eu quero que a senhora traga o rol de quem são os presos que são doentes. Tá bom, excelência, então oficia. Não, você que tem que trazer. Aí o sistema falou, não posso te dar porque isso é uma informação que eu só posso dar para o judiciário. Então, eles se fecham e simplesmente condenam aquelas pessoas à morte. E a grande burrice é que essa bomba biológica vai se voltar de novo para a sociedade, porque tem profissionais ali trabalhando, agentes penitenciários, agentes de saúde, agentes de educação dentro do sistema penitenciário que são vetores de contaminação para a sociedade. Eu acho que a grande segunda onda do Covid do Brasil vai vir do sistema penitenciário, infelizmente. Doutora, em meio aos protestos que estão sendo realizados nas principais capitais do mundo, né, contra o racismo e a violência policial, né, cuja faísca foi aquele caso do George Floyd nos Estados Unidos, alguns casos têm chocado o Brasil
por conta de uma atenção maior da mídia nos últimos dias, né? Em São Paulo, aquele caso do Guilherme Silva Guedes, um garoto de 15 anos de idade. No Rio de Janeiro, o caso do João Pedro, né? Aquele menino que foi alvejado dentro da sua própria